A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui nesse momento. Nós estaremos estudando Evangelho de Lucas, capítulo 21. Prepare aí papel e caneta. Nós já estamos caminhando para o final do livro de Lucas. Esse já é o terceiro livro da Bíblia que nós estudamos. E hoje iremos estudar o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Amém? Vamos lá? Vou ler aqui na minha versão King James. Você leia, aí acompanhe na versão que estiver disponível a você. Evangelho de Lucas 21 diz assim: E erguendo os olhos, Jesus observou os ricos, colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas e exclamou: Com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos, porquanto todos os ofertantes deram aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, nós vemos aqui a conhecidíssima passagem da oferta da viúva. E nós aprendemos que a oferta, ela, além de ser uma entrega dos recursos que o Senhor dispõe a nós, ela é uma entrega de alma. Ela é uma disponibilidade de alma. Isso que nós aprendemos aqui já nesses primeiros versículos. Algumas pessoas elas acham equivocadamente que a oferta trata-se de dinheiro. Não. A oferta trata-se de entrega de alma, obediência, trata-se de disponibilidade. E aí? Será que nós temos esse nível de entrega com o Senhor? Porque muitas vezes a gente acha, eu dou o meu melhor para o Senhor. Não. O nosso melhor ele não é suficiente, porque o Senhor, ele não deu o seu melhor por nós. Ele deu tudo o que ele tinha. E dessa mesma forma, nós também devemos ser com o Senhor. Devemos dar aquilo que nós temos, muito embora seja incompleto ou insuficiente. Mas é dessa forma que nós devemos agir para com Deus. Verso 5 diz aqui: Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: Chegarão os dias nos quais de tudo o que vedes aqui não será deixado pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus aqui ele já estava profetizando a respeito da queda que haveria, da queda do templo que haveria de acontecer. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus, proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu, e ainda chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino.
E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores. E tudo isso por causa do meu nome. Então Jesus aqui ele começa a falar quais são os sinais, quais são os indícios da chegada do fim dos tempos. No verso 12 que nós acabamos de ler aqui, ele diz: e nós seremos perseguidos, seremos presos, e nós seremos colocados diante de reis e governadores por causa do nome do Senhor. Você está preparado? Você já está preparado para esse momento? Imagina só, irmãos. Tem pessoas que já estão em crise de fé por muito menos, e quando chegar esse período, como será? Precisamos estar preparados. Precisamos estar fortalecidos e edificados na nossa fé. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Olha que interessante aqui. Como em muitas passagens bíblicas, o Senhor Jesus ele diz que as perseguições, elas são o quê? Oportunidade para fazer o nome de Jesus famoso. Ou seja, as situações difíceis, as lutas que enfrentamos, todas elas nós precisamos enxergar como oportunidade. E ele diz aqui, é bem interessante essa passagem. No verso 14 ele diz: assentai, portanto, desde agora em vossos corações. Quer dizer, firma isso no teu coração. Escreve isso no teu coração. O quê? Não se preocupe com o que você vai falar em sua defesa. Ele diz aqui, verso 15: porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós, mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E portanto sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Então, todas essas coisas aqui que nós estamos lendo é aquilo que nos aguarda. É o que nos espera, são as provações, são as dificuldades que nos esperam. E ele diz aqui no verso 16: sereis traídos por pais, irmãos, parentes e amigos. Matarão alguns de vós. Então, mais do que nunca, a gente precisa do poder de Deus sobre as nossas vidas, porque é só através do poder de Deus que nós teremos capacidade de enfrentar todas essas coisas. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente, e os que estiverem nos campos, não venham para ela. Porquanto estes dias serão os dias da vingança,
a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra o seu povo, contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. Então, nessa passagem aqui do verso 20 ao 24, o Senhor Jesus está falando a respeito da destruição de Jerusalém. E aqui ele enfatiza: ai das grávidas e ai daquelas mulheres que estiverem amamentando. Verso 25: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Jesus ele fala aqui no verso 25 ao 28, está falando a respeito do seu retorno, do tão aguardado retorno, da sua tão aguardada volta a essa terra. Isso deve ser um motivo de quê? De alegria da nossa parte. Um motivo de alegria, de nós nos regozijarmos pelo retorno, pelo tão aguardado retorno do nosso Mestre. Verso 29 diz assim: em seguida, Jesus lhe propôs uma parábola. Observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo-o, reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Com toda certeza, vos asseguro que de modo algum passará esta geração sem que todos estes fatos aconteçam. Porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Jesus aqui a partir do verso 29, ele vai falar a respeito da parábola da figueira. E a parábola trata-se de uma ilustração com o objetivo didático, ou seja, de ensinamento. E ele retrata aqui exatamente a parábola da figueira. Quem seria a figueira? O povo de Israel. A figueira simboliza o povo de Israel. Ele diz aqui: observem a figueira. Quando ela começar a brotar, vocês reconhecem que o verão está chegando. O que significa simbolicamente a figueira brotar e o verão está chegando? A figueira brotar significa a conversão dos judeus ao Senhor Jesus. E o verão está chegando significa o retorno do Senhor. Você pode observar que em todo o tempo aqui Jesus ele fala dos sinais da sua vinda. No verso 33, para fechar o discurso, ele diz aqui que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Ou seja, o poder que a palavra de Deus tem. O poder da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, o poder das promessas que o Senhor fez. Devemos viver vigilantes. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez
e das ansiedades desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Jesus, ele em todo momento aqui, ele está falando a respeito do seu retorno. E no verso 34, ele fala a respeito de nós estarmos vigilantes, ou seja, nós estarmos em um estado de alerta constante. Alerta a respeito de quê, pastor? Vamos ver aqui. Vamos ler de novo. Ele diz aqui, ó: tende cuidado de vós mesmos para que jamais vos suceda que o vosso coração, presta atenção, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. Ou seja, devemos estar vigilantes para não sobrecarregar os nossos corações de libertinagem, embriaguez e as ansiedades dessa vida. É isso que o Senhor fala. É nesse sentido que o Senhor ele nos alerta que nós devemos estar vigilantes, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao pôr do sol caminhava até o monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo. Então nós vemos aqui, olha que interessante, Jesus passava o dia ensinando no templo. O dia ensinando no templo. E nós? Nós passamos o nosso dia fazendo o quê? Quais são as nossas ocupações no dia a dia? Será que nós passamos o dia mexendo no celular? O dia assistindo televisão? Qual tem sido as nossas ocupações? Jesus ele passava o dia ensinando. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas não tiram tempo da sua vida para aprender. Como é que vai ensinar? Se a gente não aprende, como é que a gente ensina? Não tem como. E você vê aqui, ó, além disso, além de passar o dia ensinando, após isso ele ia para o Monte das Oliveiras e passava a noite lá, ou seja, com certeza passava a noite em oração e não dormindo. Ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo. Por quê? Porque ele tirava o seu tempo, o seu momento de oração. Irmãos, isso aqui fica de ensinamento para nós. Mais uma vez eu retorno à pergunta: qual tem sido a nossa ocupação no dia a dia? Qual tem sido as nossas ocupações no dia a dia? Só que nós temos nos ocupado em aprender a palavra do Senhor? Temos nos ocupado orando, buscando ao Senhor? Ou a gente está disperso, ou a gente está distraído, como a palavra diz aqui, e eu li agora há pouco, está com o coração sobrecarregado de ansiedade. Como é que está a nossa vida nesse dia de hoje? Nós precisamos analisar a nossa vida à luz da palavra. À luz da palavra. Amém? Que nós encerramos o capítulo 21 de Lucas. Logo menos estaremos postando o capítulo 22. Amém? Peço aos irmãos aí que deixem o seu like, que se inscreva. Amém? Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças por essa oportunidade, Senhor. Que o nosso coração esteja disponível, meu Deus, a um nível de entrega, Senhor, como o dessa viúva, Pai. Pai amado e bendito, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo, cada inscrito, Senhor, cada um que tem visualizado, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que nós possamos estar preparados, Senhor, para o teu retorno, Pai. Nós tomamos posse, Pai, das armaduras de Deus. Que o Senhor vá de encontro, meu Deus, ao necessitado, ao aflito, ao oprimido, ao depressivo, ao ansioso, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa visitar cada um. Pai, derrama o teu poder sobre nós, para que nós possamos vencer as dificuldades, para que nós possamos, Senhor, permanecer firmes no dia mau. É o que eu te peço, meu Deus, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Amém?